Fala galerinha, vamos entrando aí, chegando. Deixa eu só ver se eu consigo escrever aqui alguma coisa. Tudo certo aí com vocês? Para ver certinho a TV. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Galera, vai chegando ao som de Led Zeppelin. A gente vai começar a aula de hoje. Pessoal, vai me falando aí se tá legal a imagem. Se é melhor eu fechar a janela do meu quarto. Dá um toque aí pra mim, por favor. Eu acho que assim é melhor, né? Eu tô falando aqui alto aqui e eu não sei se a galera tá ouvindo. Esperar o pessoal entrar aí pra gente começar a aula específica de hoje. Vocês vão curtindo um sonzinho aí, ó, enquanto a galera vai chegando. Esperar dar o horário pra gente iniciar. Galera, tá dando pra ver certinho aí, tá legal? A imagem, som. Pode ficar tranquilo que eu vou desligar aí a música, tá? Só tô esperando a galera chegar aí mesmo. Pessoal, quem já tá aí, por favor, pega aí papel, lápis, borracha, tá? Que a gente vai fazer conta de novo. Conta, inclusive, tá bom? Falta só um pedacinho pra gente terminar cálculo estequiométrico, certo? E a gente já vai entrar em soluções. Então hoje eu já começo a falar um pouquinho de soluções com vocês. Beleza? Vamos ver. Já passou aí 1 minuto, né? Vamos só ver quantas pessoas tem online. E a gente já começa. Tem 5. Será que dá para iniciar já? O que vocês acham, galera? Pode iniciar já ou não? Não, ok. Vamos começar já, né? A gente tranquilamente. Vou pausar o som aqui, já deu pra curtir. Já deu pra curtir um Led Zeppelin, né? Um pouquinho pra dar uma animada. Então vamos iniciar a aula de hoje, né? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre cálculo estequiométrico, tá? Na verdade, falta só um pedacinho que é pureza e rendimento. Então a gente faz alguns exemplos, alguns exercícios bem tranquilo e a gente já inicia aí na segunda parte da aula, acho que é a segunda meia hora, a gente já começa soluções e fala um pouquinho sobre soluções. Lembrando que soluções também é muito cálculo, então pegue aí, né? Se quiser a calculadora pode pegar, não indico, né? Mas para ser um pouco mais rápido, por enquanto, talvez seria interessante, né? Porque eu não estou perto de vocês, então eu não consigo ter esse feeling aí se vocês estão demorando ou não na conta. Eu vou seguindo o baile aqui. Bom, olha só, galera. A gente tem uma coisa importante, é um caso particular, é quando a gente tem uma pureza. Ou seja, às vezes a gente tem um minério, por exemplo, isso aí acontece muito com minério, né? Que você tem certa substância, tenho 100 gramas, né, de calcário. Mas, de fato, só é realmente de calcário, né, ou o que te interessa, carbonato de cálcio, né, uma quantia, por exemplo, de 80 gramas. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo. Né, ficou redundante. Bom, o que a gente tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, tá pequenininho no slide, né, mas aqui está representando 100 gramas de calcário, tá bom? Então, desses 100 gramas de calcário, o que de fato é de carbonato de cálcio é 90 gramas. E os outros 10? Os outros 10 é impureza, é o que não te interessa, né? É areia, terra, enfim, qualquer outra coisa que não vai fazer parte da reação na qual você colocar o calcário. Então, por exemplo, se eu vou lá pegar o calcário, né? CaCO3. Isso aqui, por exemplo, ó, a gente esquenta ele, né, coloca ele em aquecimento, vai acabar se decompondo em CaO e mais CO2.
Então, se eu colocar 100 gramas e eu não tenho de fato 100 gramas de pureza, se eu colocar 100 gramas desse cara, eu vou dissociar em 56 gramas de CaO e 44 gramas de CO2. Ah, por que eu sei disso? Porque, ó, olha só, tá balanceado aqui, não está? Ó, 1 mol de CaCO3 vai dar 1 mol de CaO e 1 mol de CO2, certo? Ah, eu vou lá na tabela, então eu vou ver a massa molar do CaO. Ó, massa molar do CaCO3. Eu vou lá na tabela, vejo que o cálcio vale 40. O carbono vale 12. E 3 oxigênio, 3 vezes 16. Se você fizer essa continha, vai dar 100. Certo? Então aqui ó, vai dar 30, 48, 50, 60, com mais 40, 100 gramas para cada mol. Então olha só, estou traduzindo uma quantidade, mols, em massa, em gramas. Certo? 100 gramas. Se eu fizer a massa molar do CO, dá 56. Se fizer a massa molar do CO2, dá 44 gramas para cada mol. Então reparem que a soma dos meus produtos também dá 100, assim como dos meus reagentes. Agora, se eu pegar um calcário que não é puro e for querer fazer isso aqui, eu peguei 100 gramas desse calcário que está aqui, por exemplo. Que ele não é 100% puro. Na verdade, ele tem uma pureza de 90%. Então, no final das contas, eu não vou obter 56 gramas. Tá? Eu vou ter que fazer uma reação do seguinte. Tá, quanto de fato eu tenho de calcário aqui? Né? Pegando esse exemplo. Né? Se é 90 gramas de calcário e 10 de impureza, a gente tem então, eu posso calcular, né, a pureza. A pureza nada mais é, ó, tá até no slide, massa da substância pura. Então, ó, substância pura dividido pela massa da substância impura. Então, ó, quanto que é da substância pura? Nesse exemplo, 90 gramas. Quanto que é da substância impura? 100 gramas. Pessoal, tá muito ruim o barulho, que o cara vizinho aqui tá fazendo reforma na casa. E olha só, começou agora. Até agora ele não tinha começado. O barulho estiver muito ruim, vocês dão um toque aí que eu tento falar um pouco mais alto. Tá? Então, reparem que o valor aqui vai me dar 0,9. Então, 0,9 é a minha pureza. Então, o valor vai de 0 a 1. Certo? Se eu quiser multiplicar por 100%, né, vai me dar aqui 90%. Uma outra forma de eu expressar. Então vai de 0 até 100%. Óbvio, né? Por isso que vai de 0 até 1. Beleza? Então isso me dá uma informação. Então, se eu pegar 100 gramas desse calcário, que não está puro, ele está impuro, eu posso fazer essa relação? Não. Essa relação aqui, ó, de formar 56 gramas de óxido de cálcio, só vai acontecer se o fato eu tiver 100. Ah, mas eu não vou ter quanto? Vou ter 90. Quanto que eu vou formar? X. Então é proporcional. É só eu manter as proporções, certo? É bem tranquilinho, não tem nada de difícil aqui. A única coisa que você tem que ficar atento, tá? Porque quando falar de pureza, você fica atento em relação... Deixa eu tentar fechar a janela aqui de vidro. O ao vivo é assim, né, galera? Vai acontecendo as coisas que a gente não espera. O cara tava até agora sem fazer nada. Aí comecei a aula, ele liga... Sei lá o que, ele tá fazendo um barulhão danado lá. Mas enfim, olha só, você tem que ficar atento, né, voltando aqui ao que a gente estava falando, a essas análises. Então eu vou colocar algumas situações para vocês aqui e a gente vai calcular, tentar entender isso daí. Tá? Então você fazendo as relações, não precisa ser algo mirabolante, aqui um exercício mirabolante para a gente iniciar. Não, a gente começa com relações mais tranquilas para você entender o que é para ser feito nessas questões de pureza e rendimento. Depois a gente aplica isso aí tranquilamente, porque você sabe, né? É regra de 3, cara. Química é regra de 3, pronto, acabou. Bom, vamos lá. Passando aqui, tem que ligar meu passador, né? Que senão não funciona. Daqui a pouco eu paro para dar uma olhada, ver se tem alguma pergunta, mas eu acho que ainda não tem não, né? Bom, aqui ó, só a relação de grau de pureza, já fez no quadro, até fiz agora para vocês, porque eu acho que vai ficar melhor olhar no quadro, certo? Então eu vou começar com um exemplo. Vou parar aqui, vou apagar, quer dizer, isso aqui, e a gente vai fazer aí o exemplo. Vocês vão acompanhando junto comigo. Eu não sei se todo mundo está conseguindo ver, quem está no notebook provavelmente consegue ler aqui no slide, né? Que está pequenininho, eu tenho que arrumar essas letras pequenas. Mas enfim, eu vou ler com vocês. Então, ó, presta atenção.
é quantos reagentes são substâncias impuras, né? Então, tratar desses reagentes impuros. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a equação abaixo. Olha, a mesma reação passada. Então a gente vai partir, né, do CaCO3, eu vou esquentar ele e ele vai se decompor em Ca mais CO2. Primeira coisa que eu tenho que fazer nas reações, balancear. Então, como a gente já fez na anterior, tá bem tranquilo aqui, né? Só vou copiar, ó. 1 para 1 para 1. Beleza. Ele pergunta qual a massa do óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. Galera, reparem o seguinte, tá? Ele já me informou que essa calcita, calcário ali, ele tem um rendimento de uma pureza de 80%. Por quê? Porque ele fala de toda a sua amostra, tá? A sua amostra é de quanto? A sua amostra é de 800 gramas, certo? Quanto que de fato é de carbonato de cálcio? Se ele fala que a pureza é 80%, isso aqui, ó, é total da sua amostra, certo? Então aqui, ó. Isso aqui é 100% da sua amostra. Se você tem uma pureza de 80%, quanto que de fato é desse cara? X. Então, inclusive, até coloquei aqui no cantinho. Se você fizer a continha aí, ó, multiplicar cruzado, você vai chegar num valor de 640. Ou seja, dentro desses 800 gramas de calcita, quanto que é de carbonato de cálcio? 640. Então agora, ele quer saber quanto dióxido de cálcio eu vou formar se eu reagir 800 gramas da calcita. Mas é 800 gramas de carbonato de cálcio? 800 gramas é 100% da massa. Só que, de fato, massa de carbonato de cálcio é só 80, de qualquer amostra que você pegar. Se eu pegar 100 gramas dessa calcita, quanto que é de carbonato de cálcio? 80 gramas. E os outros 20? Impureza. A impureza não vai reagir. Então, você tira ela fora. Tá? Então, olha só. Qual o valor que eu tenho que utilizar aqui, ó, que de fato é de carbonato de cálcio? 640. Então, o que eu faço agora? Ou eu passo isso aqui para mol e descubro quantos mols de CaO eu produzi e depois passo de mol para massa, fazendo a massa molar do CaO. É um caminho, tá? Mas eu prefiro fazer o seguinte. Como eu estou trabalhando com massa em gramas e eu quero a resposta também em massa, eu vou passar então, ó, essas quantidades de matéria, mol para gramas. Como que eu faço isso? Massa molar. Acabei de mostrar para vocês 2 minutos atrás. Vou lá e calculo a massa molar do carbonato de cálcio. Então, se você olhar na sua tabela, cálcio vale 40, carbono vale 12 e cada oxigênio vale 16. Se eu somar todo mundo, vai dar 100 gramas para cada mol. Certo? Como aqui eu tenho 1 mol, me dá 100 gramas. Então, 100 gramas de CaCO3 vai se decompor em 56 gramas de CaO mais 44 gramas de CO2. Pode calcular a massa molar aí desse cara. Pronto, minha relação está feita, velho. Pronto. Se eu sei que se eu decompor 100 gramas de carbonato de cálcio eu formo 56, se eu decompor 640, eu vou formar, vamos colocar Y aqui, né, para não ficar confuso. Y. Só multiplicar cruzado aí, ó. Então vai dar o seguinte, Y é igual a 5640 dividido por 100. Já estou isolando, né? Estou passando 100 dividido. Se você fizer a continha aí, né? Vou dar um tempinho para você fazer a conta, tá? Bem tranquilo. Eu já tenho a resposta no meu slide, que eu já deixei, mas provavelmente você não está vendo, está muito pequeno. Você vai chegar num valor aí de 358,4 gramas de CaO. Pronto, tá aí, ó. Essa é a resposta. Verifica aí nas suas contas se você chegou, talvez, né? Eu acho que está correto aí. Ver se deu isso mesmo também, tá bom? Queria saber do CO2. Posso fazer como? Regra de 3. 100 gramas não se decompõe em 44? 640 em W.
Enfim, sou incógnito. Só multiplicar cruzado lá com 44 e não com 56. Você descobre o do CO2 também. Dá uma olhada, ver se tem alguma pergunta enquanto vocês vão terminando de fazer a conta e verificando. Ah, tá travando. Talvez é a minha internet também, viu? Eu posso... Até o Leandro comentou comigo na aula anterior que estava travando um pouquinho. Mas olha, não tem nada funcionando no meu computador, desliguei tudo para tentar fazer essa live ser melhor. Ó, da onde que saiu essa 800 gramas da amostra? Do exercício, tá? Então olha só, no exercício ele pergunta quanto dióxido de cálcio eu vou formar, tá? A partir da decomposição de 800 gramas de calcita. Só que essa calcita aqui, ela não é pura. Então você não tem só carbonato de cálcio dentro dela. Ele fala que a pureza é 80%. Ou seja, esta amostra é 100% da massa. 800 gramas, 100% da massa. Mas quanto que de fato é de carbonato de cálcio, que é o que te interessa? 80% disso. Então, 800 está para 100%, 80% X. Foi daí que eu descobri os 640 gramas de carbonato de cálcio, que é o que te interessa. Então, na verdade, se eu pegar 800 gramas e colocar para esquentar, reagir isso aqui, eu vou estar decompondo não 800, mas sim 640 gramas de carbonato de cálcio. Certo? Tudo bem? Vê se estiver travando aí, vocês vão me falando, galera. Tá? Eu já falo rápido, né? Ficou claro, pessoal? Posso seguir aí pro próximo slide? Vou seguir aí pro próximo. Vou apagar aqui então, tá? Deixa eu ver se o próximo é a mesma reação, inclusive, ó. A reação é a mesma. Eu vou só apagar isso aqui, ó. Vou apagar, viu, galera? Pode? Ninguém respondeu. Vamos embora. Galera, hoje é tipo sexta, né, velho? Hoje é tipo sexta, amanhã é feriado. Ai, que massa. Feriadinho gostoso, ficar em casa. Ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Saudades, estar na sala de aula, contato com as pessoas. Seja a hora de voltar. Mas vamos lá. Segundo caso, segue ali. Quando os reagentes são substâncias impuras. De novo, né? Só que é um outro exercício, uma outra situação. Deseja-se obter 220 gramas. Então, ó, presta atenção na pergunta, pessoal. Você não pode cair nas pegadinhas. Então, ó, entenda o enunciado. Deseja-se obter 220 gramas de dióxido de carbono, CO2, pela calcinação de um calcário de 90% de pureza. Qual a massa de calcário que eu vou utilizar? Então, ó, olha o que o cara pergunta. Ele quer obter 220 gramas de CO2, certo? Só que ele quer saber quanto que ele vai usar de massa desse cara. Aqui, ó, de CaCO3. Na verdade, não é do CaCO3 que ele vai perguntar, mas sim, tá, do calcário ali, né? Que ele fala que a pureza é de 90% do calcário que você está utilizando. Então você foi lá e comprou o calcário, 90%. Quanto você vai ter que colocar na reação para obter 220 gramas de CO2? Então é como se fosse o contrário a reação aqui. As contas vão ser, né, vamos descobrir o inverso. Então vamos lá. Sacada, né? Então eu quero saber quanto que eu vou obter de calcário, tá? Quando eu obter não, quanto que eu vou precisar de calcário para obter 220 gramas de CO2. Fechou? Vamos lá. Então, ó, vou só apagar aqui para não bagunçar, não ficar confuso o nosso quadro, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu já sei as minhas relações. Se eu reagir 100 gramas de CaCO3, eu vou formar 56 gramas de CaO e 44 gramas de CO2, beleza? Ótimo. Quanto que eu quero obter? 220 gramas de CO2. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Então, quanto que eu vou ter que reagir de fato de CaCO3?
Basta eu fazer a continha aí, galera. Então, olha só. Daqui para cá, 100 está para 44, x está para 220. Ó, daqui para cá, quantas vezes eu aumentei? Não foi 5 vezes? Opa, fiz um porcentagem ali, tô louco, hein? Não aumentei 5 vezes? Né? 5 vezes 40, né? Vai dar 200 ali, 5 vezes 4, 20, 220. E as minhas contas loucas, eu faço picado. Não aumentou 5 vezes? Aqui tem que aumentar quantas vezes? Também 5, né? Então, até é fácil fazer essa conta. Olha só. Ou você quer, quero multiplicar cruzado. Beleza, faz do jeito que você achar melhor. Quanto que você precisa de CaCO3 para formar 220? 500 gramas de CaCO3. Ótimo. Já descobri essa resposta? Não. Por que não? Porque você vai usar o calcário, que ele não é 100% puro. Ele é 90% puro. Então, vamos lá. Isso daqui, né, vai estar dentro do seu calcário. Mas quanto que de fato isso aqui é da amostra de calcário que você pegou? 90%. Certo? Ah, e quem vai ser 100%? O calcário. Ah, quanto que eu vou pegar de calcário então? Y gramas. Tá aí. Então, ó, toma cuidado. Você entendeu a jogada? Eu sei que para formar 220 eu preciso de 500 gramas de CaCO3, certo? Vou ter que pegar 500 gramas. Mas se eu pegar 500 gramas de calcário, eu não vou ter 550. Porque 550, né, eu vou ter a massa da amostra, mas desses 550, 90% é de calcário e os outros 10 é de impureza. Então, na verdade, eu não vou ter os 500. Então, o que eu fiz aqui? Esses 500, tá, vai estar lá no meu calcário e ele é uma porcentagem da amostra de calcário de 90. Ah, então 100%, ou seja, a amostra total vai ser quanto? Y. Multiplica cruzado aí, né? Então vai ficar é igual 500 vezes 100 dividido por 90. Você vai chegar num valor, tá, em torno aí de 555,5 gramas de calcário, que é o impuro, né? É a massa impura. Que no caso aqui a pureza é de 90%. Então, ó, se você pegar agora desses 555,5, 90% disso, as 500 gramas de CaCO3 que você necessita para reagir e formar os 220 gramas do CO2. Tranquilo, né, galera? Não tem muita dificuldade aqui, ó. Você só tem que entender o que o exercício está analisando, o que ele está pedindo, né? Muita gente cai nessa parte aqui, ó. Quando ele chega no valor de 500, acha que resolveu, mas não, né? Você descobriu quanto de fato precisa reagir de CaCO2, mas naquela sua amostra que você tem, que é impura, que você comprou impura, né, você vai ter que colocar um pouquinho a mais para ter o total de 500 gramas. Beleza? Tenta dar uma olhada aí na conta, né? Esperar vocês terminarem aí. Vou ver se tem alguma pergunta. Beleza, Amanda. Vou tentar ir um pouco mais devagar aqui, porque tá travando, né? Ô, Tiagão, tá assistindo, velho? Um abraço aí, Thiago. Thiago França. Vou tentar um pouquinho mais devagar, então. Aqui, porque acho que tá travando um pouquinho. Enquanto vocês vão dando uma olhada, eu vou ver se tem alguma coisa aqui aberta que eu possa desligar no meu computador. Galera, não tem mais nada ali no computador ali funcionando. Vamos seguir? Esse é um segundo caso. Agora, deixa eu só dar uma olhada. Tá bem pequenininho esse aí, não vai dar pra ver. Vou ter que ir falando pra vocês, tá?
Ah, beleza, já entendi. Vou apagar aqui, eu vou ter que ir falando, vou colocar a reação no quadro porque vocês não vão enxergar, tá? Bom, um outro caso é o seguinte agora, galera. Então ele está dizendo o seguinte: o gás hilariante, N2O, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio. Se de 4 gramas do sal obtivermos 2 gramas do gás hilariante, qual é a pureza do sal? Então, ó, vamos lá. Eu vou colocar a reação bem grande aqui, tá? Então, a reação é NH4, NO3, tá? Nitrato de amônio, vai se decompor em N2O, que é o gás hilariante, tá bom? Mais de água. Pessoal, eu vou colocar aqui de vermelho, né, a dúvida dele. Antes disso, vamos só fazer um negócio aqui, ó. Vou deixar bonitinho. Vamos balancear 1 mol, 2 mols, certo? Vou colocar até em azul para ficar mais fácil de identificar. Beleza. Bom, como ele diz o seguinte, ó, estamos formando 2 gramas desse cara a partir de 4 gramas desse sal. Ele quer saber a pureza. Então, ó, como ele já está trabalhando com massa, qual que é a dica que eu dou para vocês? Você tem informação em mols, não é? Então, o que você faz de início? Passa tudo para a massa, tá? Claro, precisa ser tudo? Não, né? A água você nem vai precisar usar. Não precisa ser tudo. Ah, mas eu quero fazer tudo bonitinho. Faz, beleza. Então, ó, você vai pegar a tabela periódica e vai somar os elementos aqui, ó. Nitrogênio, que é 14, 4 hidrogênios, que é 1, né? É 1 cada um, mais outro nitrogênio, mais 3 oxigênios. Então você faz aí, ó, massa molar do NH4NO3. Então vai ser 2 nitrogênios aqui, ó, 2 vezes 14, que é a massa do nitrogênio, mais 4 hidrogênios, 4 vezes 1, e mais 3 oxigênios, 3 vezes 16. Você vai fazer essa continha aí, você vai chegar no valor de 80 gramas, certo? Vamos só confirmar. Vai dar 28, 32, 62, 70, 80. Isso mesmo. 80 gramas para cada mol, certo? Bom, como eu tenho aqui 1 mol, isso aqui em gramas seria equivalente a 80 gramas. Ó. Certo? Qual que é a massa molar do N2O? 14 mais 14 mais 16. Você vai chegar no valor de 44 gramas do N2O. Beleza? Ótimo. Quanto que eu vou formar de água? 2 mols. Mas quanto que é cada mol de água? 2 hidrogênios, 1 mais 16. Vai dar 18. Então, 2 vezes 18 gramas. Olha só, galerinha. Nos reagentes deu 80, nos produtos deu 44. Mais 2 vezes 18, 36, né? 36 mais 44, 80 gramas. Bateu. Ótimo. Vou até apagar isso aqui agora. Deixa aqui por enquanto. Qual que é a pergunta dele? Vamos lá, vou fazer de vermelho. Na experiência que o cara fez, ele obteve 2 gramas de N2O a partir da decomposição de 4 gramas desse cara. Essa é a pergunta. Né? Essa, na verdade, não é a pergunta, mas ele partiu desse experimento. Ele quer saber qual a pureza do sal. Qual sal? NH4NO3. É isso que ele quer saber. Então você vai ter que fazer umas análises aí. Vamos lá. Primeiro, 2 coisas pra gente fazer aqui. Ó. Não sei se a galera consegue perceber, eu fiz, né, 2 continhas ali. Mas é bem simples.
Olha só, primeira coisa, você sabe que 80 gramas de NH4, NO3, se você decompor isso, você vai formar 44 gramas de N2O. Eu nem vou colocar a água aqui, tá? Para não ficar muito grande essa regra de 3. Pessoal, quanto de fato você obteve do seu N2O? Por quê? Eu estou pegando esse cara, né? Porque se você reagiu 80, você forma 44. Como eu sei que eu formei 2 gramas, eu vou ter a certeza, então, se eu pegar aqui, ó, eu sei que eu formei 2 gramas de N2O. Tá, 2 gramas, quanto de fato que eu consumi de NH4 e NO3? Certo? Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque se eu sei quanto que eu formei de produto, eu consigo descobrir quanto de fato eu tinha no meu reagente. E aí, sabendo quanto que eu tinha de reagente, sendo que eu gastei 4 gramas, eu vou conseguir saber a pureza. Ó, faz essa conta aqui, né? Se a gente fizer essa conta, então aqui, a x é igual 80 vezes 2 dividido por 44. Você vai fazer a continha aí, faça aí rapidinho, né? Vai chegar no valor de 3,6. 3 gramas de quem? NH4, NO3, certo? Então olha só, se eu produzir mesmo 2 gramas na minha reação, quanto que eu gastei de reagente? 3,6. Ah, então eu não gastei 4, porque se fosse os 4 mesmo, seria 100% pura a minha amostra. Não foi. Então, ó, o que eu sei, galera? Os 4 gramas da minha amostra é 100% da massa. Certo? 100% da massa. Vou até virar um pouquinho aqui, ó. No caso, é a massa impura. Ó, vou colocar aqui, ó, 100% da impura. Quanto que é da pura? 3,6 gramas. Quantos por cento é isso aqui? X. Ó, 4 gramas é a massa que você utilizou do sal. Ele quer saber a pureza desse sal. Você realmente reagiu 4 gramas de nitrato de amônio? Não. Você descobriu quanto você reagiu? 3,6. Certo? Então, dentro desses 4 gramas, 3,6 gramas é do NH4NO3 e o restante, ou seja, os 0,4 gramas, impurezas. Certo? Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui agora? Ó? O que eu estou fazendo aqui? 4 gramas é 100% da sua amostra, que é a amostra impura. 3,6 gramas é de fato, né, do nitrato de amônio. Então isso vai dar X. Vou colocar Y aqui, né? Ó, para mudar a incógnita. Fazer a continha aí, ó, vai ficar 3,6 vezes 100 dividido por 4. Você vai chegar num valor aproximadamente aí, ó, 90,9%. Eu vou colocar 91, mas dá 90,9 mesmo, né? Ou seja, qual que é a pureza do sal que você utilizou? Esse cara, 90,9%. Então qualquer quantia que eu pegar desse sal, né, de fato eu vou ter de nitrato de amônio dentro desse sal, né, de 90%. Então qualquer quantia que eu pegar, peguei 10 gramas, 9,1 grama é de sal, 0,9 é de impureza. Ah, peguei 100 gramas, 90,9 gramas é do sal, 0,9 é impureza. E assim vai, tá? Deu para entender, galera? Eu vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta aí. Beleza, ninguém tá com dúvida, vamos lá. Essa parte é onde o pessoal acaba se perdendo um pouquinho mais nas questões, né, de cálculo estequiométrico, tá? Porque realmente, você tá lá com pressa, eu entendo, né? Tá tenso na hora da prova, e aí o cara faz essas perguntas, tem que fazer essas relações, né? Reparem que as relações não são complexas, mas é uma questão de costume. Você começa a fazer aí vários exercícios sobre isso aqui, você fica tinindo, bate o olho e já consegue saber onde você quer chegar. Tá?
né, a minha dica é você pegar alguns exercícios, vai fazendo de vez em quando, para não perder esse ritmo de cálculo estequiométrico. Isso que é importante, vocês vão utilizar essas ideias de cálculo estequiométrico em gases, né, em termoquímica, equilíbrio químico, eletroquímica, né? Então não tem escapatória, gente. Isso aqui tem que saber, beleza? Posso seguir para o próximo? O próximo vai falar aí de rendimento. Opa, passei. E a gente faz um exemplo de rendimento e aí a gente já vai para soluções na sequência. Pode ser? Então vamos lá. Ó, vou deixar aqui por enquanto. Então olha só, o que é o rendimento, né? A gente vai analisar, por exemplo, uma reação aconteceu, né? E aí eu peguei lá 100 gramas do meu reagente, enfim, fiz a minha reação e eu obtive um rendimento de 90%. Ou de 50%, vai. Então você obteve aí um rendimento, né? Você esperava uma coisa, né? Eu esperava obter 100 gramas do seu produto, obteve só a metade. Então seu rendimento foi 50%. Isso é uma coisa extremamente importante para quem está na indústria, por exemplo. Então o cara vai fazer, né, engenharia de produção, engenharia química, o cara vai ter que fazer essas análises em relação às reações que acontecem na indústria. Então o cara está lá cuidando, né, de um processo industrial. Quanto maior o rendimento, melhor. Né? O cara não perde dinheiro em relação aos reagentes, né? Você tem uma quantidade formado, você consegue ter, né, obter mais daquilo, vai vender mais, as impurezas são menores, então tudo isso é importante. Né? Então as pesquisas em algumas reações para melhorar o rendimento acontecem nas indústrias, elas investem nisso aí também, certo? Então isso aqui é uma coisa importante. Então olha só, como é que eu vou fazer? Como é que eu descubro o rendimento? Basta eu fazer quantidade obtida dividir pela quantidade esperada. Igual eu falei para vocês, eu esperava obter 100 gramas do meu produto. Aí eu na prática 60 gramas. Então 60 gramas foi o que eu obtive, eu vou dividir pelo quanto eu esperava, 100. Então 60 dividido por 100, eu vou ter um valor de 0,6, certo? Ou seja, né, esse rendimento vai ficar entre 0 e 1, tudo bem? Posso multiplicar por 100%, que eu vou ter isso em porcentagem. Se eu multiplicar o meu 0,6 por 100%, vai me dar 60%. Então aquela reação que eu fiz, tá? Então, naquelas condições, eu vou ter um rendimento de 60%. Ó, eu vou até aproveitar aqui, né? Coisas que a gente pode mexer com a reação que aumenta o seu rendimento, por exemplo. Lembra lá de equilíbrio químico? Quando você tem uma reação, né, que ela tem os dois sentidos, a gente mexe em algumas coisinhas nela para aumentar o rendimento, para melhorar aí a quantidade de produto formado, para deslocar o equilíbrio para os produtos, por exemplo. Né? Então tenta resgatar isso daí. Ó. A gente utiliza lá em equilíbrio essas ideias de rendimento. Então ó, é importante. O que pode acontecer na prova? O cara coloca uma questão de equilíbrio. A UEM adora equilíbrio químico, né? Cai um monte. Aí ele vai junto com a questão de equilíbrio, que já não é fácil, né? Uma alternativa, ele coloca um cálculo estequiométrico. Né? Ele pede o rendimento, ou ele dá o rendimento da reação e afirma que deu tanto, né, do seu produto. Você tem que fazer a continha lá e descobrir se de fato é aquele valor que ele colocou. Então é essa jogada que você tem que ter, beleza? Então vamos lá, vamos por exemplo aqui e a gente aplica isso na prática, tá bom? Eu vou apagar aqui o quadro e a gente vai ler ali junto. Pessoal, dá um feedback aí rapidinho para mim nos comentários. Questão do slide aqui, se dá para vocês enxergarem bem, se está muito pequeno a letra, né? Eu não sei, quem está no celular não vai conseguir ver mesmo. Agora, pelo menos quem está no notebook, né, manda um recadinho e fala, ó, dá para enxergar, está muito pequeno, tem que aumentar mais o tamanho da letra. Só me dá um feedback para eu ir arrumando os próximos slides, para eu saber mais ou menos como é ruim, tem que diminuir o tamanho, chegar a aproximar mais. Só para eu me organizando, tá? Nas aulas futuras. Vamos lá. Deixa eu só verificar se tem alguma pergunta enquanto a gente começa rendimento. Não. O slide não dá para ler no PC, não. Ih, tá pequeno? Tá, então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou... Depois de soluções eu vou aproximar a câmera, tá? Depois eu vou tentar arrumar os slides que eu tenho. Tá? Porque, claro, quando a gente coloca na sala de aula, fica gigante, né? Aí dá pra ver tranquilamente.
Tá? E agora aqui, pela imagem na câmera, vai ficar um pouquinho ruim mesmo. Então, ó, eu vou ler, aí eu vou colocar na reação e vou falando o que o cara tá perguntando, beleza? Então, ó, diz o seguinte: num processo de obtenção de ferro a partir da hematita, hematita é esse cara aqui, ó, Fe2O, tá? Isso aqui é hematita. A gente reage com carbono e forma como produto ferro e CO2. E CO, perdão. Balanceando, a gente vai ter isso aqui, ó. Tá? Então essa é a reação. Hematita, então a gente pega lá o minério, hematita, reage com carbono, queima, né? E a gente forma o ferro e mais o CO. Beleza? Ótimo. Então ele diz o seguinte: utilizando 4,8 toneladas de minério, a hematita, e admitindo um rendimento de 80%, qual é a quantidade produzida de ferro metálico? Então, ó, qual que é a análise dele? Ele está partindo de 4,8 toneladas de hematita, tá? E ele quer saber quanto que ele produz de massa de ferro. Só que ele me fala também uma coisa importante: o rendimento foi de 80%. Então não foi 100% que eu reagi. Então olha só, tem duas formas, dois caminhos. Eu até coloquei aqui no slide, aqui depois eu mandei esse slide para vocês, eu acho, né? Acho que sim. Bom, enfim. Dois caminhos para a gente seguir, né? A gente pode fazer o seguinte. Primeiro, pensando aqui no 4,8 toneladas, né? Eu posso fazer uma análise. Quanto de fato é de hematita aqui? Porque se eu obtenho 80% do meu rendimento, né? Então é sinal que boa parte da minha hematita não é de Fe2O3. É outras coisas que estão lá no meio, né? Areia, enfim, que não importa na reação. Não vou ter a massa suficiente, né? E o outro caminho, tá? É eu fazer uma relação estequiométrica e lá no final fazer a regra de 3 de rendimento. Então, ó, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, tá? Por que eu vou apagar isso aqui? Porque da mesma forma, como eu fiz nos anteriores, eu vou passar tudo isso aqui para a massa, tá? Então faça aí rapidão. Fe2O3, 1 mol desse cara, se você fizer a conta aí, eu vou pegar já os valores para acelerar o passo. É 160 gramas. Vou fazer de vermelho. 160 gramas, tá? 1 mol. 3 mols de carbono. Então, 3 vezes a massa do carbono, tá? Vou obter 2 mols de ferro. Quanto que é o ferro? 56 gramas. Então, ó, 2 vezes 56 gramas, porque eu tenho 2 mols. E mais 3 mols de CO. Então, 3 vezes a massa do CO. A massa do CO vai dar 28 gramas. Então, olha só, eu passei de quantidade de matéria, mol, para massa. Então, eu poderia traduzir, ó, 160 gramas de trióxido de ferro, ou Fe2O3, mais 3 vezes 12 gramas de carbono, vou formar 2 vezes 50 gramas de Fe, de ferro sólido, e mais 3 vezes 28 gramas. Beleza, vamos lá. O que o cara tá falando para mim? Que a gente está partindo de 4,8 toneladas, tá? Toneladas de hematita. Quanto que eu vou formar de ferro? X. Beleza. Olha só, esquece o rendimento por enquanto. Você vai fazer essa análise no final. Essa é uma forma. Outro caminho depois que eu vou mostrar. Então o primeiro caminho é esse. Beleza. Então olha só, fazendo a continha vai dar quanto? Vou deixar em tonelada mesmo para facilitar. X é igual 4,8 toneladas vezes 2 vezes 56 gramas dividindo por 160 gramas. Faz a conta rapidinho aí. Olha, só multipliquei cruzado, né? Esquece o carbono aqui, ó. Só multipliquei cruzado, tudo bem? Então faz a continha aí rapidão.
você vai chegar num valor aí, você pode confirmar para mim? 3,36. Faz a conta aí, vê se chega nisso. Chegou nisso, galera? Ó, se eu partir de 4,8 toneladas de Fe2O3, eu vou obter quanto de ferro? 3,36 toneladas, né? Mas isso é a quantia que você espera, certo? No exemplo aqui, o cara me diz que o seu rendimento foi de 80%. Então foi isso que você obteve de fato? Não, porque isso é 100%. Tá? Isso daqui é se você tivesse um rendimento de 100%. Mas você teve um rendimento de 80%. Então, quanto de ferro realmente eu produzi? X. Multiplica cruzado de novo aí. Então, ó, só pode ver que é só regra de 3, né? Não para. Você tem ali, ó, X é igual 3,6 vezes 80 dividido por 100%. Você faz a continha aí, vai chegar num valor de 2,69 toneladas de ferro metálico. Todo mundo chegou nesse valor? Faz a continha aí com calma, tá? E aí você vai ter aí a obtenção do ferro. Galera, deu para entender o que eu fiz? Olha só, primeiro momento, calculei como se eu tivesse um rendimento de 100%. Então, ó, isso aqui era o esperado, né? Eu esperava obter isso aqui se eu partisse de 4,8 toneladas. Beleza? Só que o meu rendimento não foi 100, foi 80. Então, isso aqui é o 100% do que eu esperava. Eu só obtive até X. Faz a continha, dá os 2,69 toneladas de ferro. Ah, então se eu pegar os 4,8 toneladas com rendimento de 80%, quanto que eu vou obter de ferro metálico? 2,69 toneladas. Certo? Tá, professor, qual que é o outro caminho que você falou aí? Mostra pra mim. Olha só. Esses 4,8, né? 4,8 toneladas é 100%. Você não tem um rendimento de 80%? Certo? Então, se eu partir de 80% dessa massa do meu reagente, eu já vou saber quanto que de fato eu tô reagindo de Fe2O3. Se você fizer isso aqui, vai dar lá, ó, X é igual, multiplico cruzado, eu vou copiar aqui os valores, tá? Para ser mais rápido. Aqui, ó, 3,84 toneladas de Fe2O3. Beleza? Fiz aqui a continha, multipliquei cruzado, tá? Obtive um valor, então, de 3,84 toneladas. Então, você está reagindo os 4,18? Você está reagindo 3,84. Se eu fizer a continha, 160... Vou trocar de canetão. 160 gramas de Fe2O3 produz 2 vezes 56, né? Que vai dar 112. 112 gramas de ferro. Se eu estou partindo, galera, né, de 3,84 toneladas, isso vai dar Y. Faz a continha aí, ó. Multiplica cruzado, então vai dar 3,84 vezes 112 dividido por 160. Até confirmar aqui, ver se minhas contas estão corretas. 3,84 vezes 112 dividido por 160. Deu 2,688. Eu arredondo 2,69 toneladas de ferro metálico. Reparem que a resposta deu a mesma. Dois caminhos para chegar no mesmo valor. Eu indico esse aqui, ó.
tá? Calcula o rendimento no final, acho melhor, acho mais fácil, senão você confunde. Alguma dúvida, manda aí. Tô muito rápido, dá uma olhada aí no quadro, olha o que eu fiz. Valeu, Felipe. E a próxima eu tento aproximar mais aí também, tá? Os casos particulares dá pra ler, né, Amanda? Beleza, vou tentar aumentar. Ó, mas fiquem tranquilos que aí a aula de soluções eu vou aproximar a câmera e aí eu dou aula do ladinho da TV, vai dar pra ver bem. E tá bem grande. Tem muita imagem, na verdade, né? Beleza, vamos passar pro próximo aí? Eu acho que não vai dar nem pra começar hoje soluções. Oxi, ixi, esse vocês não vão ver mesmo. Esse está muito pequeno. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar e vou deixar vocês tentarem fazer uma conta agora. Eu vou dar um tempinho, 2 minutinhos para vocês resolverem. Pô, professor, só 2? Aham. Aqui nós é acelerado. Tomou café? Tem que tomar café. Quero café! Lembra do meme? Ai, cara, que saudade, bicho, de estar na aula. Ai, na aula a gente conversa, dá risada, pô. Saudade. Ó, vamos partir para uma reação aqui, ó. A reação é essa. CaOH2, hidróxido de cálcio, mais Cl2, gás cloro, formando CaCl ClO, pode ser o ClO no meio, tá? Não tem problema. Pode até ser, ó. Vou até mudar aqui. Mais H2O. Tá. Você tem esse aqui, ó. Esse aqui é o cloreto de cal. Beleza? Hidróxido de cálcio, tranquilo. Eu quero saber o seguinte. Qual a massa do hidróxido necessário para um rendimento de 80%? Ah, tá. Primeiro, né? Deseja-se obter 25,4 quilogramas de cloreto de cal. Então, ó. Calcule a massa de hidróxido de cálcio, CaOH2, necessária sabendo que o rendimento da reação é 80%. Bom, vamos lá. Esse exemplo vocês vão tentar fazer agora. Vou dar um tempinho para vocês. Então você tem a reação aqui, ela já está balanceada 1 para 1 para 1 para 1, tá? Pô, professor, passa a massa molar para mim rapidão aí. Beleza. Massa molar desse cara, 74 gramas. Desse cara vai dar 71 gramas. Desse cara, tudo aqui, né? Perdão. Vai dar 127. E a massa molar da água, vocês sabem, 18. Tá? Então, ó. Eu estou traduzindo as massas. Então, deseja-se obter 25,4 kg de CaClOCl, cloreto de cal, certo? Calcule a massa desse cara aqui, ó. Eu quero saber a massa desse cara necessário para você produzir os 25
1,4 gramas desse. Qual que é o rendimento da reação? 80. Então, tento fazer. Vou dar um minutinho para vocês tentarem aí, porque eu sei que, né, às vezes a dificuldade ela aparece quando a gente coloca aí a prova, né? Então, vendo eu fazer aqui é tranquilo. Mas na hora que a gente tem que pegar e colocar as relações, a dica que eu dou: faça as relações com massa já, certo? Você já não tem aqui, ó, o produto formado? Já, quer dizer, você já sabe quanto você vai formar de produto? Faz a gradiente 3, descobre quanto você precisa desse. Descobrindo quanto você precisa desse, você vai fazer uma relação, certo? Se eu sei o produto, certo? E o rendimento foi 80, a quantia de hidróxido de cálcio é 80. Eu tenho que colocar um pouquinho a mais ali. É aquela mesma análise que a gente fez acho que no segundo exemplo ou terceiro exemplo de pureza, tá? Que eu falei, isso aqui era obtido, né? Isso aqui era a reação completa, deu 80%. Então 100, que é um pouquinho a mais, tinha dado lá 550, era 500 gramas do meu reagente e a amostra tinha que pegar uma quantia maior, que deu 555. Seria mais ou menos isso que você tem que fazer aí. Vou dar um tempinho para vocês calcularem. Eu sei que minha letra não está das melhores, mas é só para acelerar o passo. Fizeram aí, galera? Vou colocar a reação de novo aqui. E eu vou relacionar com as massas aqui embaixo. É tudo mol, né? Tudo mol de todo mundo. Ó, quanto que dá um mol de hidróxido de cálcio? 74 gramas, certo? Reage com um mol de Cl2, 71 gramas. Beleza? Eu arredondei aqui, tá, gente? Para ficar mais fácil a conta também, né? Porque dependendo da tabela que você pegar é 35,45. É arredondado 35,5, né, que vai me dar o 71. Beleza? Cloreto de cal me dá 127 gramas e água 18 gramas. Beleza. Então, esta é a relação estequiométrica que eu faço. Essa é a sua receita de bolo. Tá aqui, ó. Agora, o que eu quero saber? Tá? Quanto desse cara X eu preciso ter 25,4 quilogramas. Ah, professor, está em quilogramas, quero passar para gramas. Beleza, multiplica por 1000 aí. Não tem problema, vai dar 25.400 gramas. Quero fazer dessa forma? Faça, sem erro. Então, ó, a relação aqui, ó, relação estequiométrica, 74 gramas de hidróxido de cálcio forma 7 gramas de cloreto de cal. Se eu produzir 25.400 gramas de cloreto de cal, quanto que eu precisei de hidróxido de cálcio? X. Faz a continha. Então você vai chegar aí no valor